Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, sobre o sistema nervoso central, que é sem dúvidas uma das mais importantes, um dos mais importantes sistemas do corpo, e ele está relacionado diretamente com a compreensão, a percepção, a resposta a estímulos internos e do ambiente que nos rodeia. E nós podemos dividir ele, em duas partes bem distintas dentro desse meio, porque ele acaba se subdividindo no sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, tá? A gente tinha comentado isso em outra aula. E fazendo parte do sistema nervoso central, você tem o encéfalo e a medula espinal, tá? É nessa parte do sistema nervoso central que as mensagens são codificadas e as respostas para elas são geradas também, tá? Já lá no sistema nervoso periférico, nós encontramos os nervos e os gânglios, que são responsáveis por levar essa informação dos órgãos para o sistema nervoso central e desses para os órgãos, tá? Então ele se divide em sistema nervoso central, encéfalo e medula espinal, e sistema nervoso periférico, nervos e gânglios, tá? O sistema nervoso central, ele está inserido no interior do crânio, no encéfalo, e no canal vertebral, na medula espinal, tá? Nele a gente percebe duas regiões bem definidas, bem distintas, tá? A substância cinzenta e a substância branca. Na substância cinzenta, a gente encontra corpos celulares de neurônios e seus dendritos, tá? Enquanto que na substância branca é prevalecente, predominante a presença dos axônios. Os axônios são mielizados, tornam essa região mais clara, por isso essa denominação de substância branca. O encéfalo humano, ele é erroneamente chamado de cérebro, tá? Porque ele é a parte do sistema nervoso central alojada no crânio. Essa parte é formada por bilhões de neurônios e pode ser dividida em cérebro, tálamo, hipotálamo, mesoencéfalo, cerebelo, ponte e bulbo. A medula espinal, que se aloja no interior da coluna, é um cordão cilíndrico que possui essa função de transmitir essas mensagens, que vêm do encéfalo para as outras partes do corpo e levam de volta esses estímulos que são recebidos até o encéfalo. E da medula partem os nervos conhecidos como espinhais, tá? E são aí responsáveis por repassar essas informações. Tanto o encéfalo quanto a medula espinal são envolvidos, tá, por três membranas que são denominadas meninges. Elas são chamadas, essas camadas mais externas e mais internas, de dura mater, aracnoide e pia mater. E o papel principal dessas membranas é proteger o sistema nervoso central, é gerar essa proteção para ele. Então, essa organização básica do sistema, então lá no encéfalo, por exemplo, que é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico, ele possui em torno de 35 bilhões de neurônios, tá? E pesa aproximadamente 1,4 kg, tá? O cérebro, que é a porção mais maciça e a porção principal e é o principal órgão, do sistema nervoso central, ele é responsável por comandar todas essas ações motoras, esses estímulos sensoriais, as atividades neurológicas, a memória, o aprendizado, o pensamento, a fala, essa capacidade de nós articularmos essa fala, como um todo, tá? É formado por duas metades,
o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, separados por uma fissura longitudinal. Tá? Esses dois hemisférios compreendem o que nós chamamos de teleencéfalo. Ele acaba englobando essa parte aí do cérebro. Tá? O fluxo sanguíneo no cérebro é muito elevado e superado apenas pelo fluxo sanguíneo que passa pelos rins e pelo coração, porque ele tem essa necessidade de uma oxigenação muito grande. Tá? Então, eles trabalham em conjunto, tá? Mas, porém, todavia, existem algumas funções específicas para cada um dos hemisférios, tá? O hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo e o hemisfério esquerdo controla o lado direito. Então ele faz essa informação cruzada. O lado direito do hemisfério cerebral controla todo o lado do corpo, incluindo os batimentos cardíacos, tá? O hemisfério esquerdo controla todo o lado direito. Essa necessidade dessa grande quantidade de sangue é totalmente inerente e viável, porque o cérebro precisa de uma oxigenação muito ativa para que as sinapses ocorram numa velocidade muito grande. E junto com ele você tem o cerebelo, né, ou metencéfalo, que representa 10% do volume do encéfalo. E ele está relacionado com a manutenção do equilíbrio corporal, tá? O controle do tônus muscular e a aprendizagem motora. Assim como ocorre no cérebro, o cerebelo possui dois hemisférios separados por uma faixa estreita que é chamada de verniz. Chamada de verniz, tá? O tronco encefálico é constituído pelo mesoencéfalo, pela ponta e pelo bulbo. Ali o mesoencéfalo é a menor parte do tronco encefálico e ele se localiza entre a ponte e o cérebro. A ponte localizada ali no meio, ali nesse prolongamento, acaba ligando, né, esse mesoencéfalo e o bulbo. No bulbo, a parte inferior liga-se à medula espinhal e ao superior com a ponte. E logo após você tem a medula espinal, né, ou medula espinhal, que é a parte mais alongada do sistema nervoso central e é caracterizada por esse cordão cilíndrico, tá, que é composto de células nervosas e fica bem localizado no canal interno das vértebras da coluna vertebral. A função da medula espinhal é estabelecer essa comunicação entre o corpo e o sistema nervoso, tá? E coordenar os reflexos, tá? Nessas ocasiões em que o corpo necessita de uma resposta rápida, né, a um estímulo, a uma situação. E é a partir da medula espinhal que se originam os 31 pares de nervos espinhais, que aí eles vão conectar a medula espinhal às células sensoriais e aos diversos músculos pelo corpo, tá? E com isso, você ainda tem as meninges, né? Que formam toda essa parte de proteção. Porque essa rede de comunicação do organismo, ela é formada, assim, por um conjunto de órgãos do corpo humano que visam trabalhar em conjunto, tá? Para captar as mensagens, os estímulos do ambiente, interpretar esses estímulos e arquivá-los, tá? Consequentemente, então, o sistema nervoso central ele elabora as respostas que podem ser dadas na forma de movimento, na forma de sensação ou numa forma de constatação, tá? De você saber o que está ocorrendo no meio. Tá? As meninges, toda a parte do sistema nervoso central é revestido por essas três membranas, tá?
que o isolam, ou seja, são isolantes e servem de proteção, que são chamadas da meninge. Elas são separadas na dura mater, né, que é a mais externa, a mais espessa e a mais resistente, tá? Formada por um tecido conjuntivo muito rico em fibras colágenas, e essa porção mais externa fica em contato com os ossos, tá? É a que entra em contato com os ossos e isola o sistema nervoso central do restante. A aracnoide, que é a mais externa, sendo espessa e sendo a intermediária entre a dura mater e a pia mater, tá? Sua estrutura parece uma teia de aranha, por isso que o nome foi correlacionado com isso, tá? De chamar ela de aracnoide, tá? A pia mater é essa camada mais interna e delicada que está em contato direto com o sistema nervoso central, tá? E aí você tem a separação, né? A aracnoide e a pia mater, elas são separadas pelo líquido cefalorraquidiano ou licor, tá? Ele confere uma proteção mecânica e um amortecimento aos choques ao órgão do sistema nervoso central e ainda oferece nutrientes ao cérebro. Então, mas ele sente choque? Sim, quando você pula, quando se movimenta, quando você faz alguma ação maior, tá? Isso acaba direcionando esses impactos para esse líquido de amortecimento, tá? Para evitar que ocorra algum impacto direto dentro desse meio. Dentro do sistema nervoso central, a gente tem o que é chamado de sistema límbico, tá? Que também é conhecido como cérebro emocional. É um conjunto de estruturas que está localizado no cérebro dos mamíferos, abaixo do córtex, e é responsável por todas essas respostas emocionais, tá? Ele que tem essa responsabilidade. O nome límbico é derivado da ideia do limbo, né? Por se situar no limite de partes da neuroanatomia do cérebro entre o córtex e o cérebro reptiliano. O termo foi criado lá em 78, tá? E dentre as funções pelas quais o sistema límbico é responsável estão essas respostas emocionais, o comportamento e a memória, tá? A função do sistema límbico nos seres humanos é coordenar essas atividades sociais, tá? E isso possibilita a manutenção da espécie através de sua vida em sociedade. As emoções e sentimentos só são possíveis através do funcionamento do sistema límbico, tá? Então ele acaba desenvolvendo relações que permitam uma vida em comunidade. Então eles dependem da atividade dos neurônios que estão localizados nessas estruturas, tá? E aí você tem essa neuroanatomia desse sistema límbico. O sistema límbico é esse conjunto de diversas estruturas de neurônios que são conectadas e atuam de forma integrada e complementar. E as principais estruturas se separam no giro de cínculo, tá? Que é uma área responsável por uma série de respostas emocionais com relação entre odores e imagens, com a memória de experiências agradáveis, tá? E também controla a agressividade e as respostas emocionais à dor, bem como o aprendizado através do esforço positivo e negativo, ou seja, recompensa e punição, tá? As amígdalas, que são duas estruturas esféricas da neuroanatomia do sistema límbico, e é uma das áreas mais importantes que são responsáveis por respostas emocionais relacionadas ao comportamento social de humanos, tá? E outros mamíferos. Uma das principais áreas de controle da agressividade.
essa área ligada ao hipocampo e ao hipotálamo por meio do fornix, tá? E desenvolve uma série de ligações que controlam diversas atividades autônomas do corpo, como as alterações emocionais, dos batimentos cardíacos, da respiração, a pressão arterial. E aí você tem o tálamo, que é responsável pela comunicação dos neurônios de diversas áreas do sistema límbico, o hipotálamo, que é uma das áreas mais importantes do sistema límbico, que possui a função de regular aquela produção hormonal e outros processos metabólicos, o septo, que coordena as relações entre as sensações de prazer, memórias e as funções sexuais, como o orgasmo, o corpo mamilar, que é responsável pela transmissão dos impulsos oriundos das amígdalas e do hipocampo, e também funciona nessa manutenção da memória recente, né? E da memória espacial, e está ligada à localização de objetos e eventos. Alguns problemas são correlacionados ao sistema límbico, tá? Como ele desenvolve uma série de atividades do corpo humano, o mau funcionamento também pode acarretar de diversas disfunções, tá? A depressão, a ansiedade, problemas de memória, Alzheimer, esquizofrenia, o TDAH, tá? A epilepsia psicomotora. Então são caracterizações dadas que são inerentes ao sistema límbico, tá? Tranquilo, gente? Qualquer coisa, anotem as dúvidas de vocês, a gente esclarece na aula ao vivo, né? Como sempre. Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula.